Glória a Deus. Jesus está contigo. Olha para quem está do teu lado, diga assim: Jesus está com você, irmão. Aleluia. A gente tem que lembrar sempre disso, mesmo nos dias difíceis. Jesus está conosco. Glória a Deus. Irmãos, hoje seria a data do meu retorno. Provavelmente eu estaria com os irmãos no domingo agora na igreja, né? Hoje é o último dia seria o último dia das minhas férias, vamos colocar assim. E nós tínhamos uma escala até o dia de hoje, quando eu saí, né, de viagem, e nós vamos manter a escala. Quem vai ministrar a palavra hoje vai ser o presidente. O presbítero já está vindo, mas ela vai dar uma palavra e em seguida o presbítero vai orar por nós, por esse retorno. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? É muito bom chegar aqui na igreja, rever os irmãos, participar de um louvor abençoado, né? Sentir a presença do nosso Deus. É bom ouvir letras de louvores como nós ouvimos hoje. E muito me alegrou o coração em louvar ao Senhor e ouvir isso. Um novo amanhã Deus tem preparado para mim. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, podem crer que Deus tem coisas grandes. Talvez esse ano seja um ano de grandes desafios. Para você, para mim, eu sei que vai ser. Esse ano de 2013 vai ser um ano de grandes desafios. Mas eu tenho convicção no meu coração que o Senhor certamente já tem preparado algo para mim. Algo abençoado. Deus tem algo para a sua vida também. Creia, entre 2013, crendo nessa fé de que Deus é contigo e que o Senhor vai dar vitória à sua vida. Não importa os gigantes que se levantem, não importa as muralhas, não importa os problemas. Deus é aquele que fala para o mar: até aqui, parou, te detenhas. Então Deus tem o controle da nossa vida, Ele sabe todas as coisas. Descansa no Senhor, confia nele e os milagres vão acontecer. Amém, irmãos? Que seja um ano de vitória, de prosperidade na nossa vida espiritual, de caminhada com Deus. Porque se nós estivermos na presença do Senhor, irmãos, o resto Deus vai abrindo, Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo. Basta nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Também um detalhe, né? Nós chegamos, o Mário já vai orar por nós, só um minutinho. Nós chegamos e ficamos felizes por já encontrar na galeria. Quantos viram que a galeria já está, né, concretada, já está feito os degraus? Se você não viu ainda, irmão, com cuidado, porque ainda não temos as proteções ali necessárias, mas em breve teremos. Está já ali os degraus, prontos já, esperando o piso, o acabamento. Então, meu querido, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, porque é uma conquista da igreja, amém? É a igreja avançando, a igreja a cada dia, eu sei, né? Nós estamos ainda a caminho de terminarmos, né? De acabarmos, né? Deixar essa igreja linda para Jesus. Mas ela é linda pela presença do Espírito Santo nesse lugar, amém? Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar então. Agradecendo a Deus pela vida do pastor, pela vida da família dele. Agradecendo a Deus pelos dias, né, de descanso, tão importante quanto o trabalho. É o descanso, é o lazer. É o momento em que a proximidade com a família faz com que as forças, né, surjam novamente, para que no caso eles possam enfrentar aí as batalhas, né, o que vem pela frente. Amém, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agora, Pai, apresentar a Ti a vida do pastor Robson, da Carla, do Davi. Senhor, eu coloco eles, ó Deus, a vida deles, ó Pai, em Tua presença, Senhor.
Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus amado, enchê-los com a Tua presença, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque eles têm sido bênção aqui nessa cidade, ó Deus. Tu, ó Pai, os trouxe para cá, ó Senhor, para que eles fossem, ó Deus, usados tremendamente na Tua obra, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esses dias que eles estiveram junto da família, ó Deus. Nós temos certeza, ó Pai, que foram dias abençoados, ó Deus amado. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha fortalecê-los, ó Pai. Venham revesti-los, ó Deus, com o Teu poder, Senhor. Virão desafios, virão, ó Pai, batalhas, mas virão também vitória, Pai. Porque a nossa força não está nos nossos braços, sim nos braços do Senhor, Pai. Derrama, ó Deus, do Teu poder, da Tua glória sobre a vida deles, Pai. E nós, uma igreja pastoreada por essa família, por esse homem, ó Pai, só devemos, ó Deus, louvar e agradecer a Ti, Senhor, pela vida deles, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pastor. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Hoje é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar, que eu estou sozinho, que a Janaína não veio, a Thalita não veio. Nós voltamos a trabalhar essa semana e está meio puxado, né? Assim, os horários. Eu louvo a Deus pela vida do Zé Luiz, da Regiane, das meninas que têm tido paciência conosco, irmão. Tem nos ajudado tremendamente. E, enfim, eu estou falando isso porque sempre que ela me acompanha, quando eu tenho alguma atividade na igreja, pregando, tudo, eu percebo enquanto eu falo aqui, ela está sentada aí, está orando, intercedendo por mim. E eu creio que ela está fazendo isso. Eu tenho certeza que ela está fazendo isso em casa, até porque ela me falou, né? e é fundamental, né, que assim, a gente tenha esse apoio, tenha essa base. Né? A gente precisa disso. O pastor abriu o culto falando sobre essa solidariedade, essa comunhão que nós devemos ter. É sempre importante ter esse apoio, né? Então eu louvo a Deus. Eu esqueci de falar da irmã Lena também. A irmã Lena também tem nos ajudado muito, esteve em casa essa semana. E assim, irmãos, né? A gente, sozinho a gente não consegue, a gente precisa das pessoas, né? Glória a Deus, né? Por isso. Amém? Os irmãos encontraram aí? Gênesis. Eu quero falar sobre projetos, irmãos. Sobre projetos, sobre sonhos. E eu acho que esse texto aqui, Deus tem falado comigo, bastante comigo sobre isso. Eu creio que vai falar também essa noite. E eu queria falar com os irmãos sobre isso, né? A gente está no começo do ano e, enfim, vamos fazer a leitura então do texto. Gênesis 11, capítulo 11, de 1 a 4, nós vamos ver. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém? Queria orar mais uma vez, pedir que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Eu creio que Ele vai falar, eu creio que Ele tem uma palavra de ânimo para as nossas vidas hoje. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco agora, Pai, a minha vida, Senhor, diante de Ti, Pai.
Que o Senhor, ó Pai, venha derramar, Deus, da Tua graça sobre a minha vida nesse momento, Pai. Eu sei muito pouco, ó Deus, eu preciso de Ti, eu coloco, ó Deus, a minha vida na dependência do Senhor, Pai. Pai, que eu me escondo atrás da cruz do Teu Filho, Senhor, porque convém que eu diminua e Ele cresça, ó Deus. Pai, aqui estão os meus irmãos, Pai, a Tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor os trouxe, o Teu Espírito Santo nos chamou esta noite porque eu creio, Deus, que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, Deus, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Projetos, irmãos. Quando começa o ano, nós ainda estamos no começo do ano, até mesmo antes do ano acabar, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente estabelece uma série de metas e objetivos para as nossas vidas. Eu pensando nesse tema, eu me lembrei de um trechinho de uma poesia, né, do Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, que fala um pouquinho sobre isso, né? Diz assim: quem teve a ideia de dividir o tempo em fatias foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão, porque 12 meses dão para qualquer ser humano entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação, e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui por diante vai ser diferente. Todo mundo, quando começa o ano, esse ano vai ser diferente. Quando começa o ano, tudo aquilo que nós passamos, esse ano vai ser diferente, vai mudar. E a gente, como eu falei, estabelece aí inúmeras metas, inúmeros objetivos, muitas vezes sem critérios, muitas vezes fundamentado em coisas, em bases muito frágeis. E aí, irmãos, começa o ano. Passou o primeiro mês do ano. E aí vem uma luta aqui, vem outra luta ali, vem outra luta colar. E aquele ânimo que a gente tinha logo no 1º de janeiro, parece que ele começa a se arrefecer, parece que começa a diminuir um pouco. Você estava animado, cheio de planos, e aí parece que a gente começa a desanimar. Parece que a gente começa a desanimar e você já começa quase que entregar os pontos, jogar a toalha. Mais um pouco você já deixa para o ano que vem, vai esperar virar o calendário de novo. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós ainda estamos no começo do ano. E se esse ânimo tem se arrefecido, essa palavra que o Senhor vai nos trazer, tem falado comigo, eu acredito que vai renovar esse nosso ânimo. Amém? Irmãos, esses projetos que nós temos, sobre quais fundamentos eles estão assentados? Os objetivos que você tem na tua vida, para a tua vida, eles glorificam o nome do Senhor? Eles glorificam a Deus? O que é necessário, irmãos, para que tudo isso que a gente estabelece, esses projetos, eles alcancem êxito? Que chegue lá no final do ano, aquilo que você tem planejado hoje, lá no final do ano não seja mais um projeto, mas ele seja algo concreto, ele tenha resultados. Em que a gente tem que fundamentar isso? O que é necessário? Nesse texto, irmãos, eu vejo 4 fundamentos para que os nossos projetos eles sejam abençoados: conhecimento, determinação, humildade e obediência. Esses 2 últimos, sem sombra de dúvida, são os mais importantes. Mas eu queria que o irmão prestasse atenção num fundamento especial, a sabedoria, conhecimento. Ele é o primeiro que eu coloquei aqui, mas ele envolve toda a estrutura, todo o esboço da mensagem que eu preparei. Hoje, durante o almoço, assim, eu fui anotar alguns versículos para citar para os irmãos. E Deus me trazia à memória, assim, versículos que falavam sobre isso. Sobre humildade, sobre obediência, mas falava também sobre a sabedoria. E é o primeiro fundamento que eu queria colocar. No versículo 3, irmãos, contextualizando primeiro,
esses homens eles tinham um grande projeto em mente, está no versículo 4, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Babel, o seu irmão leu o texto, o restante do texto, Babel era uma cidade ali na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região onde hoje é o Iraque, né? E tem esse nome porque fica situada entre rios, né? O Eufrates e o Rio Tigres. E era muito comum ali, tinham pequenas cidades situadas nesse vale, e era muito comum no centro dessas cidades eles construírem torres escalonadas chamadas zigurate. Para o irmão ter uma noção, é mais ou menos como as pirâmides, não do Egito, mas as pirâmides dos astecas, né? Era assim, em formas de degrau. E no último degrau, vamos dizer assim, era dedicado às divindades, que cada divindade controlava uma dessas cidades. Então eles acreditavam que quanto mais alto fosse construída essa torre, mais próximo eles estariam das divindades que eles adoravam. Então é com esse pensamento, é com essa cosmovisão que eles partem para esse projeto. Um projeto audacioso, um projeto muito grande. A gente lendo o restante, irmãos, do texto, a gente vai perceber que isso no final se revelou no grande julgamento de Deus. Deus desceu ali, confundiu as línguas e os dispersou pela terra. Mas não era porque era grande o projeto deles que Deus se desagradou. Muitas vezes a gente acha que os projetos que a gente tem em mãos, né, tem no coração, não dão certo porque eles são grandes, porque eles são ousados. Né? Então Deus não vai muitas vezes nos ajudar por causa disso. Mas se eu tiver um projetinho mais simples, assim, de repente eu posso ser abençoado. Mas não é por isso. Não é, através da palavra aqui, a gente vai ver que não é por isso que Deus desceu e os confundiu. E os dispersou por todo mundo. Não é pela sua grandiosidade, pela sua ambição. Por outras razões. Versículo 13, irmãos. Eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Esses homens, eles traçaram um projeto ambicioso, um projeto ousado, mas eles tinham uma primeira coisa que é fundamental, irmãos: conhecimento. Eles sabiam aquilo que eles estavam fazendo. Nessa região onde estava localizada aí, onde se dá a história, onde ocorre a história, próximo ali à foz do rio Eufrates. O rio Eufrates, ele nasce nos contrafortes da Armênia e ele vem descendo uma velocidade muito grande e a água vem conduzindo sedimentos, vem conduzindo o aluvião. Né? Esse aluvião vai se acumulando nas margens, principalmente na foz do rio, e eles começaram a usar essa argila para produzir tijolo. Enquanto que no Egito, por exemplo, na Palestina, se usava pedras para construção, lá eles não tinham pedra. O que eles faziam? Usavam tijolo. E o betume, né, o petróleo, que era utilizado ali também para servir de argamassa. É uma região que ainda hoje é muito rica nesse recurso. Então eles conheciam isso. Estudiosos mostram, irmãos, que eles tinham um conhecimento muito avançado nas engenharias, nas letras. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Isso é fundamental. Quando a gente vai se lançar num projeto, quando a gente vai se lançar numa ideia, num sonho, a gente precisa, primeira coisa, buscar o conhecimento. Será que aquilo que eu vou fazer, eu sei fazer? Será que aquilo que eu estou planejando fazer, eu tenho conhecimento suficiente, tenho base suficiente para fazer? Muitas vezes a coisa não começa bem porque a gente vai fazer coisas que a gente não sabe. Vai se lançar em um projeto que a gente não sabe. Coisa que a gente não domina, a gente quer fazer. Não que não possa, mas a gente primeiro tem que buscar o conhecimento. A gente primeiro tem que buscar se informar daquilo, enfim, ver aquilo que é necessário para que esse projeto ele se alicerce num fundamento firme, tenha firmeza, que tenha base. E o conhecimento, ele é a primeira coisa. A gente não pode fazer as coisas de qualquer forma, se lançar de qualquer forma. Enfim, eu quero abrir uma loja, alguma coisa, já saio procurando recurso,
sem muitas vezes saber se eu conheço aquilo. Então o conhecimento ele é importante, irmãos, ele é fundamental. Mas a palavra do Senhor diz que, se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Está dizendo, você quer sabedoria? Você precisa de sabedoria? Peça para Deus. Peça com fé. Coloque diante de Deus, a palavra de Deus diz, peça sabedoria com fé e Deus lhe concederá. Amém, irmãos? Você pedindo, colocando diante do Senhor, Ele vai te capacitar para aquilo que você precisa. Em Provérbios 9, 10, a parte A, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria muitas vezes não vem da gente, não está na gente, mas a gente pode buscar em Deus, pedir a Deus que Deus ele vai nos conceder. E esse é o primeiro fundamento que a gente tem que ter, irmãos, para que os nossos projetos eles funcionem, o conhecimento. Amém? E a sabedoria não vem, muitas vezes, coisas que a gente faz no nosso trabalho, coisas que a gente faz dentro da própria igreja, no ministério, não é conhecimento da gente, mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos mostra coisas, nos faz enxergar as coisas. E se a gente não estiver na presença do Senhor ali, a gente não consegue ver, irmãos. Coisas que estão aos nossos olhos, à frente dos nossos nariz, se a gente não estiver ali, firmes em Deus, a gente não enxerga. Amém? Então, a primeira coisa, pedir que Deus nos abençoe, nesse sentido, nos dê sabedoria, conhecimento. Amém? Glória a Deus, irmãos. A segunda coisa, o segundo fundamento, está no versículo 4. Diz, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Vinde, edifiquemos. O verbo ali, ele está em termos assim, no imperativo. Né? Lendo esse texto aí, eu me lembrei de uma passagem, quando os espias chegam para ver a terra, voltam, né? Chegam para Moisés, 10 deles dizem que não ia dar certo, né? Que a terra tinha gigantes. Muitos deles voltam ali desanimados, né? E iam desanimar outros. Até que Caleb, né, chega e fala, eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu. É determinação, irmãos. É determinação. Muitas vezes a gente tem ideias, tem planos, tem projetos, tem um monte de coisa, mas fica tudo no papel. É muito difícil. Você chega lá, você olha, imagina aqueles 12 espias lá, aqueles homens olhando a terra lá do alto. É muito difícil, não vai dar. Nós parecemos gafanhoto diante deles. São gigantes, vamos voltar lá, vamos dizer para Moisés que não dá. Até que um deles, que tinha determinação, ele chegou e falou, não, vamos, subamos e possuamos a terra. Determinação, irmãos. Para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem que fazer por onde? Tem que estar no papel, o projeto é sempre um projeto, ele está no papel, mas para acontecer a gente tem que correr atrás. Literalmente, muitas vezes correr atrás, sair andando para buscar as coisas. Determinação, começar o negócio e terminar. Irmãos, nunca começa um projeto sem ter uma data para você concluir. Muitas vezes você não consegue começar, nem começar. Quanto mais assim, chegar até a metade. Estabelecer, irmãos. Eu lembro também de Neemias. Estava lá construindo o muro, erguendo o muro, edificando o muro de Jerusalém. Por inúmeras vezes ele foi incomodado, ele foi... Tentaram impedir de construir. Ele falou, não, daqui eu não desço, porque eu estou fazendo grande obra. Não vou descer, não paro. A obra, eu comecei, eu vou terminar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Determinação. Determinação, a gente muitas vezes tem que fazer por onde. Tem coisa que assim, Deus vai fazer pela gente aquilo que a gente não consegue fazer. Agora o que eu e você, nós conseguimos fazer, Deus não vai fazer, você que vai fazer. E a Bíblia diz, irmãos, Provérbio 21, 25, o preguiçoso morre desejando,
porque suas mãos recusam-se trabalhar. Tem gente que passa a vida inteira sonhando, a vida inteira planejando, a vida inteira ali com sonhos e mais sonhos, e as coisas não acontecem. E muitas vezes por que não acontece? Porque não faz por onde, não faz acontecer. Fica esperando, morre desejando. E a Bíblia também diz, Provérbios 10, versículo 4, que aquele que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Muita gente se pergunta, por que o meu negócio não está dando certo? Por que esses projetos que eu tenho não estão vingando? E muitas vezes esse problema está na nossa determinação. A gente se assusta muitas vezes. É o que eu falei, esse projeto desses homens aí, depois eles vão receber o juízo de Deus, mas não porque o projeto deles era audacioso, era grande. Não é por isso. Muitas vezes você acha que aquilo que Deus colocou no teu coração é difícil de fazer. Deus chega, fala ali no pé do teu ouvido muitas vezes, e você acha que, isso aí não dá para mim, isso aí é difícil, isso aí eu não consigo. Irmão, se a gente fosse depender da nossa força, da nossa capacidade para fazer as coisas, a gente não daria um passo. Se a gente sair da direção de Deus, a gente só começa, vamos falar a verdade, a gente só começa a quebrar a cara. Tudo começa a dar errado. E quando a gente está na dependência de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter é a determinação. Porque diz a Bíblia, se Deus é conosco, quem é contra nós? Amém? Quem é contra nós, irmãos? Então, vá em frente, faça. Se Deus tem colocado no teu coração, faça, vai e faça, não tenha medo. Porque se você não for fazer, Deus não vai fazer. Hoje estou eu aqui ministrando a palavra do Senhor. Deus poderia ter mandado um anjo dele aqui para ministrar a palavra dele, mas ele não quer. Ele não é da vontade dele que seja feito isso. Ele quer muitas vezes que homens falhos, né, que erram, todos os homens pecam, né, escreveu Salomão, e ele quer que nós façamos a obra dele. Ele não vai fazer, irmãos. O que Deus quer que você faça, é você que vai fazer. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Deus te escolhe, Deus nos levanta e nos capacita. Mas nós precisamos desse fundamento, determinação. Nós temos que ir fazer a coisa acontecer. O preguiçoso morre desejando, irmãos, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Eu estou citando bastante provérbios aqui que eu li agora recentemente. Estou lendo, terminando os livros poéticos. Isso me chamou muita atenção. A gente coloca muitas barreiras, mas muitas vezes a falta de determinação é a primeira delas. Esses homens que tinham conhecimento, que tinham determinação, se você ler o restante do texto, você vai ver que tudo deu errado. Eu mesmo me questionei, falei, puxa, eu vou colocar assim uma mensagem cujo o título, né, Fundamentos para Projetos Abençoados. Eu vou citar um texto que no final deu tudo errado. Mas não foi, como eu falei e tenho falado, irmãos, não é porque o projeto que eles traçaram era ambicioso. Eles tinham conhecimento, eles tinham determinação. Agora leia, irmãos, o verso 4, parte B do verso 4. Eles disseram, a parte B, edifiquemos uma cidade, uma torre que chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Aí o negócio começou a dar errado, irmãos. Tornemos célebre o nosso nome. O nome que tem que ser honrado, o nome que tem que ser glorificado não é o meu, não é o teu, não é o do pastor, não é de ninguém. Existe um nome que está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus, irmãos. É o nome do Senhor que tudo aquilo que a gente faz, cada passo que a gente dá é o nome de Deus que tem que ser honrado, que tem que ser glorificado. Não é o nosso nome. Muitas vezes você tem esses dois fundamentos que eu falei, o teu projeto você tem conhecimento, você tem recurso, você tem muitas vezes dinheiro para fazer aquilo que você quer fazer. Você é uma pessoa determinada,
Mas muitas vezes o que te motiva a fazer esse projeto? Terceiro fundamento, irmão, humildade. E tornemos célebre o nosso nome. Não é o nosso nome que é para ficar conhecido. O sentido dessa frase aqui quer dizer, e façamos com que o nosso nome entre para a história. Para que o nosso nome seja conhecido por séculos e séculos. Era isso que esses homens queriam, era isso que eles desejavam. E se você ler a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus é o Senhor da história. E Jesus Cristo o centro da história. A história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, meu querido, humildade. Você pode ter conhecimento, você pode ter determinação, mas você tem que ter humildade. E mais uma vez eu vou citar Provérbios, irmãos. Com os humildes está a sabedoria. Irmãos, Deus não revela as coisas àqueles presunçosos. Deus não revela a sua vontade aos arrogantes, aqueles duros de coração. Deus, Ele quer ver humildade no nosso coração. E muitas vezes a gente fala, não, eu estou sendo humilde. Eu estou sendo humilde. Eu quero que a minha empresa lá prospere, eu quero que ser promovido no meu trabalho, eu quero que Deus abra uma nova porta para mim, para eu ganhar mais, porque eu vou ajudar a obra, vou investir em missões, vou patrocinar aí, vou investir num missionário aí. Olha que quanta humildade, eu quero fazer o bem. Deus deve estar se alegrando tremendamente dessa minha colocação, né, dessa minha vontade. Será, irmãos? Será que é isso? Será que muitas vezes os objetivos que a gente tem traçado, que para nós são extremamente nobres, Deus no alto e sublime trono, o que Ele deve estar pensando? Em todo e qualquer momento da nossa caminhada, irmãos, nós temos que parar e pensar. Será que nós estamos sendo humildes? Será que a nossa oração diante do Senhor tem sido feita com humildade? Será que nós temos apresentado a Deus coisas que o nome dele vai ser honrado e glorificado? O próprio Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 3 ali, a partir do versículo 3, Deus aparece para Salomão e diz o seguinte: pedes o que queres que eu te dê. Ele chega para Salomão e fala: Salomão, o que você quer? Peça que eu vou te conceder nesse momento. Se Deus te fizesse essa pergunta hoje, irmãos, se Deus te aparecesse em sonhos, se Deus falasse contigo, o que você quer que eu te dê? Será que o nosso coração não vai se encher de orgulho? Será que o nosso coração não vai se encher de vontade própria? E a gente vai colocar coisas diante de Deus assim que serão palavras ao vento. Talvez não atravessem o teto da igreja, o teto das nossas casas. O que Salomão pede a Deus? Salomão diz: olha, eu não passo de uma criança e sou rei de Israel. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, para que eu possa discernir entre o certo e o errado, para que eu possa julgar da forma que tem que ser julgado, segundo a Tua justiça. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salomão pede ali sabedoria. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, irmãos, é um Deus que é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Salomão pediu sabedoria, prostrado, talvez adorando lá nos altos onde ele foi, naquele momento quando Deus aparece a ele. Ele pediu sabedoria com humildade. Deus falou: já que você me pedisse isso, não me pedisse, você não me pediu glória, riqueza, morte aos seus inimigos, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Você pode ler aí, irmãos. Deus fala para ele: faço segundo as tuas palavras, aquilo que você falou, aquilo que você colocou diante de mim. Você está entendendo, irmão? Amém? Aquilo que você coloca diante do Senhor, se for colocado com humildade, não para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome dele.
Olha, irmãos, ele diz que faz segundo a tua palavra. Aquela oração em a Bíblia ela é muito clara. Ela diz, Jesus nos ensina a orar. Nós não precisamos fazer barulho, não precisamos gritar, não precisamos usar palavras bonitas. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e com humildade, irmãos. Com humildade, coloque diante de Deus a tua necessidade. Que assim como Salomão, ele fez segundo as palavras, aquilo que Salomão falou, ele fez. E fez isto e muito mais. Amém? Muito mais. O reinado de Salomão foi marcado por glórias, riquezas, foi o reino mais extenso territorialmente, uma época de paz, uma época em que Deus pôde cumprir promessas que fez da vida de Davi. O templo é edificado durante o reinado de Salomão. Por quê? Porque ele se colocou na presença de Deus com sabedoria, com humildade, buscando a sabedoria de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Faça segundo as suas palavras. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, mas essa semana, domingo, pela manhã, assim, eu lendo, eu entendi segundo as minhas palavras. Quer dizer, muitas vezes a gente ora e Deus não está me ouvindo. Ele pode não estar te ouvindo realmente. A gente muitas vezes acha que as nossas palavras não chegam até lá. Pode acontecer. Mas a Bíblia diz que os céus param, Apocalipse 8, que os céus param. Quando você dobra o teu joelho, quando o crente dobra o joelho, com humildade, diante do Senhor, os céus param. Cerca de meia hora para ouvir as tuas palavras, irmãos. A tua oração. Glória a Deus. E o último fundamento que eu queria colocar, irmãos, que também faltou para esses homens. Tinham conhecimento, tinham determinação, faltou humildade. Outra coisa, faltou obediência. Diz o versículo 4 ainda, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Se você voltar lá no capítulo 2 de Gênesis, o que Deus fala durante a criação, capítulo 1, capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou quando a criação do homem, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede fecundos, multiplicais e enchei a terra e sujeitai. Essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade do Senhor. Esses homens, eu tenho para mim que eles conheciam essa vontade. Sabe por quê, irmãos? O capítulo 9 de Gênesis é a aliança de Deus com Noé. Deus tinha acabado de derramar o seu juízo sobre a terra. O capítulo 10 de Gênesis, que é cronológico, ele vai falar da genealogia das nações, os descendentes dos filhos de Noé. Sem Cã e Jafé, que foram os descendentes, talvez eles nunca tenham saído daquela área, mas os seus descendentes, eles sairiam. Era a vontade do Senhor. Talvez nesse momento, como o capítulo 2 aqui, fala que eles saíram do Oriente, que eles já estavam migrando, mas eu tenho para mim que era uma migração muito tímida. Que eles queriam era ficar ali. Mas desobediência a Deus. Irmãos, obedecer a Deus está debaixo da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. É um outro fundamento extremamente necessário. Não é a tua vontade, meu querido. Não é a tua vontade, é a vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. É obedecer a Deus, para que não sejamos espalhados pela terra. Era justamente o contrário do plano de Deus. Talvez ali eles quisessem tomar as rédeas da história. Talvez ali eles queriam dar um outro rumo para a história, desobedecendo a Deus. Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado, irmãos. 1 Samuel capítulo 15 vai relatar isso. E isso foi à tarde, eu relendo hoje,
eu também percebi um negócio nesse texto que eu não tinha percebido. Samuel chega para Saul e diz que Deus o tinha ungido, o tinha colocado rei sobre Israel. E que naquele momento ele vingaria os amalequitas. Lá no livro de Êxodo, depois que o povo sai do Egito, o primeiro adversário que eles vão encontrar são os amalequitas, que vão se opor ao povo. Naquele momento Deus coloca o Israel, né, para se vingar. É o momento da vingança. E eu tenho para mim, irmãos, que Deus vai provar, na verdade, Saul nesse momento. Muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas vidas que, se você ler aparentemente, aí, os amalequitas não eram os adversários mais fortes de Israel naquele momento. Nunca foram. E aí vem Deus com esse projeto, com esse plano. E eu tenho para mim que Deus estava provando a obediência de Saul naquele momento. Assim, muitas vezes, irmãos, Ele também vai nos provar com algumas coisas que vai colocando no nosso coração. O irmão pode ler 1 Samuel capítulo 15. O que acontece? Deus fala para Samuel: não poupes nada, mate todo mundo. Mate os animais, o rei, crianças, velhos, adultos, homens, mulheres, tudo. Não poupe nada. E ele voltou, depois da batalha vencida, ele poupou alguns dos animais, bois, carneiros, e poupou o rei Agag. À noite, Deus fala ao pé do ouvido de Samuel, conta o que aconteceu e fala para Samuel: vai e diga algumas verdades para Saul. E lá foi Samuel no dia seguinte, na manhã seguinte. Quando ele está chegando próximo ao acampamento, ele já começa a ouvir os mugidos dos bois, o balido das ovelhas. A Bíblia fala isso, irmãos. Ele fala: já sei o que aconteceu. Talvez ele tenha, já entendi, né? Quando ele chega, ele diz a palavra de Deus que anteriormente a isso, Saul ergue um monumento em sua honra. Em sua honra. Ele desobedeceu a Deus e ainda se engrandeceu, porque ouviu o povo, porque ouviu a voz talvez arrogante do coração dele. E quando Samuel pergunta: por que você não cumpriu a ordem de Deus? Por que você não obedeceu a Deus? Ele fala: não, eu obedeci sim. Porque olha quantos animais bonitos, fortes aí que eu poupei para que sejam prestados sacrifícios a Deus. É por isso que a Bíblia fala, meus queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não queria o sacrifício. Deus muitas vezes não quer o sacrifício. Deus, Ele quer obediência. É o que Deus queria de Saul. Diz a palavra do Senhor em seguida: visto que ele desobedeceu, visto que ele rejeitaste a palavra do Senhor, Deus também o rejeita. Ali ele perde o trono. Irmãos, obediência, irmãos. Será que aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, nós estamos colocando para que o nosso nome ele seja engrandecido? O que a gente quer com os nossos projetos? Esse projeto que nós temos traçado, esses planos, o que a gente quer com isso? A gente quer ser conhecido aqui dentro da igreja? A gente quer ser conhecido no nosso trabalho, na cidade? O que a gente deseja com isso? A gente quer ganhar dinheiro? Quer ser próspero financeiramente? O que nós queremos com isso? A Bíblia fala que o próprio Samuel, quando foi ungir Davi, na hora que ele olhou pro irmão mais velho que Davi, ele olhou e falou: é esse. Era um rapaz bonitão, forte. Ele falou: é esse. Aí Deus, o Espírito Santo já fala: o homem vê a aparência, mas eu, diz o Senhor, vejo o coração. Então Deus conhece o nosso coração melhor que a gente mesmo. Ele conhece cada canto escuro, sombrio, aquilo que a gente não consegue nem pensar, que a nossa mente não consegue não chega lá, porque a gente não quer, porque a gente não consegue, por nossa limitação. Deus conhece.
Irmãos, eu vou encerrando essa palavra, tendo que aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, se Deus coloca alguma coisa no nosso coração, a gente sabe que é de Deus, é porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos prosperar, Ele quer nos honrar, Ele quer derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente não começa bem alguma coisa e acaba não terminando? Como esse texto nos ensina, muitas vezes a gente tem tudo. Eu comecei dizendo que esses homens tinham conhecimento, que eles eram determinados, e muitas vezes a gente tem tudo. Tem isso, tem conhecimento, tem determinação e tem até mais. Mas muitas vezes nos falta humildade diante do Senhor. Nos falta obediência. Nos falta, amados, nos colocarmos diante de Deus de uma forma submissa. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, você vem, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele é teu Senhor e Salvador. Você não manda mais na tua vida, é Ele quem manda na tua vida. Irmãos, coisa pequenininha, coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor. Não pense que você é capaz de fazer as coisas sozinho. Nós não somos. Não pense que esse problema deixa comigo aqui. E a gente não se coloca diante da vontade de Deus. Quantas vezes a gente quebra a nossa cara porque a gente faz as coisas sem consultar a Deus. Não há projeto, irmãos, por melhor que seja, tecnicamente falando, financeiramente falando, não há projeto que subsista a desobediência. Se não tiver no centro da vontade de Deus, esse projeto vai ser eternamente um projeto. E como diz a palavra, né? A gente muitas vezes vai ansiar, desejar, mas não vai acontecer. Então eu quero que os irmãos guardem no coração o conhecimento, a determinação. É importante, a gente tem que fazer a nossa parte, mas sobretudo, irmãos, deixar que Deus faça a parte dele. Muitas vezes a gente não deixa Deus fazer a parte dele. A gente quer começar e quer terminar. Eu gostaria os irmãos que têm projetos para esse ano, não é porque você teve lutas e lutas nesse primeiro mês, que aquilo que você planejou, que aquilo que Deus tem colocado no teu coração, não vai vingar. Não é porque está difícil a coisa, não é porque você muitas vezes chegou até a igreja hoje aqui, se arrastando, tudo parece que houve um complô para que você não viesse hoje. Por mais difícil que esteja, aquilo que você colocou diante do Senhor, não desista. Veja, o centro aqui é Deus falando para você hoje, meu querido. Não desista. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor, não desista. Irmãos, uma última coisa. Um projeto sempre é um projeto. Ele necessariamente precisa ser reavaliado. Necessariamente. Nós terminamos na honra e glória do Senhor, nós terminando de construir a nossa casa. Se pegar o projeto original, quanta coisa não foi mudada ali. Muitas vezes por falta de recursos, teve que comprar alguma coisa material mais simples. Muitas vezes por pressa, não, nós queremos já mudar. Era um projeto, ele foi se adaptando, ele foi se modificando. Você tem um projeto. Avalie, irmãos. Avalie conhecimento, determinação. Se você está sendo humilde, você está sendo obediente, faça uma avaliação e não desista, que aquilo que Deus colocou no teu coração é para que você seja abençoado e para que o nome dele seja honrado e glorificado.
Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu queria orar. Você que tem projeto, levante-se nesse momento. Peço, por gentileza, que você se levante. Eu gostaria de fazer uma oração, colocando diante de Deus isso. Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não tem projetos, planos? Só se a gente tiver, ainda que a pessoa esteja extremamente desanimada, que não tem, fala, eu não tenho aqui, irmão. Mas se coloque na presença de Deus, se coloque de forma reverente à presença do Senhor. Nós temos projetos, irmãos, nós temos sonhos, nós temos que colocar diante de Deus, colocar diante do Senhor coisas que só Ele pode fazer. Só Ele pode tornar isso real nas nossas vidas. Se coloque na presença do Senhor. Oh, aleluia. Comece a orar, irmãos. Comece a dizer para Deus. Comece a perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu tenho esses fundamentos? Será que o que eu tenho sonhado, que esses planos, ele está assentado na rocha? Oh, aleluia. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero agradecer, começar essa oração, ó Deus, com os meus irmãos aqui nesse momento, Pai. Agradecendo ao Senhor, Pai. Agradecendo a Deus porque Tu tens sido, Pai, Deus em nossas vidas. Tem cuidado de nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui hoje, Pai, talvez com muitos problemas a serem resolvidos, talvez no dia de amanhã. Coisas difíceis, coisas que muitas vezes têm nos tirado o sono, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, muitas vezes nós temos clamado a Ti, ó Pai, colocado diante do Senhor, porque apesar, ó Deus, dessas dificuldades, nós temos sonhos, Pai. Nós temos projetos, ó Deus. E nessa noite, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor novamente. Pai, abra os nossos olhos, Senhor. Aquilo que até o dia de hoje, até a noite de hoje, nós não conseguimos enxergar, ó Pai. Que o Senhor venha abrir as nossas vistas, ó Pai. Abrir os nossos olhos, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, coisas que estão tão próximos. Coisas que poderíamos dizer assim, uma criança enxergaria, uma criança veria aquilo. E nós que muitas vezes nos achamos tão conhecedores, determinados, muitas vezes nós não conseguimos enxergar, Pai. Nós não conseguimos ver. Pai, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, ó Deus. Pai, esse coração hoje, ó Deus, muitas vezes petrificado, muitas vezes duro, Pai, pelo sofrimento, pela dor, pelas decepções, ó Deus. Pai, que esse coração, ó Deus, ele consiga ouvir a voz do Senhor, Pai. A voz do Teu doce e amado Espírito Santo, ó Pai. Aleluia, ó Deus. Oh, maravilhoso Deus, que possa, ó Pai amado, ouvir aquilo que o Senhor está falando, ó Pai. Coração duro, muitas vezes, ó Deus, marcado por decepções. Quantas tentativas que não deram certo. Quantos investimentos que jogados fora, dinheiro jogado fora, muitas vezes, Deus. Eu não sei, Pai. Mas Tu, ó Deus, que conhece todas as coisas, que sondas os nossos corações, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sondar o coração deste irmão. Que ele venha, ó Deus amado, colocar quebrantamento, Senhor. Que esse coração duro, ó Deus, que não tem ouvido a voz do Senhor, Pai. Que nessa noite ele consiga passar a ouvir, ó Deus. Consiga dar ouvidos a Ti, ó Deus. Pai, que a nossa oração sempre inicie, ó Deus, com gratidão. Que nós sempre iniciemos uma oração, ó Deus, agradecendo a Ti, ó Deus, porque por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem sido conosco, Deus. Oh, aleluia, Deus.
e que essas palavras que cheguem ao teu alto e sublime trono, ó Deus, que sejam palavras de humildade, Pai. Que cada palavra que saia, ó Deus, da boca, das nossas bocas, da boca de cada irmão aqui, ó Deus, que sejam palavras que reverenciem o teu santo e bendito nome, ó Deus. Pai, nos ajuda nisso, ó Deus. Nos ajuda nisso, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós somos falhos, ó Pai. Muitas vezes nós achamos que estamos bem, Pai, que estamos fazendo certo, que estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, ó Pai. Pai, nos ajuda nisso, ó Pai. Nos ajuda a sermos humildes. Nos ajuda a sermos obedientes, ó Deus. Que nós nos preocupemos, sim, ó Deus, com as coisas daqui. Mas como diz a tua palavra, ó Deus, buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça. Que esse seja nosso real motivo, ó Pai, de dobrar os nossos joelhos, de abrir a nossa boca, ó Deus, e clamar a Ti, Senhor, pelas nossas necessidades, pelos nossos projetos, pelos nossos planos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Pai, cada projeto, cada plano, cada sonho que os irmãos têm aqui, Pai, que a Tua igreja tem, ó Deus. Que o Senhor esteja, Pai, junto conosco, ó Deus. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor seja a nossa sombra, Pai. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus eu agradeço a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu agradeço, Deus. E aquilo que não foi falado, Deus, que foi faltoso da minha parte, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga o entendimento, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Glorifique o Senhor, que Ele é todo digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Louvado seja. Amém. 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 Glória a Deus. Se assente um segundo, meu irmão. Palavra oportuna. Preste atenção, o teu pastor vai te pedir ajuda agora em nome de Jesus. O pastor vai pedir ajuda, pastor. Palavra oportuna, por falar em projetos. Nós estamos engajados num grande projeto como igreja. Sabe por que eu tenho certeza que este projeto é do Senhor? E é porque ele vai dar certo, irmão Daniel. Sabe por quê? Eu prestei muita atenção naquilo que Deus falou hoje. Eu não vou repregar não, viu? Eles poderiam ter feito uma torre que atingisse o céu. Bastava apenas eles darem glória a Deus. Nós vamos fazer porque Deus nos deu sabedoria. Nós vamos fazer porque Deus está conosco. Deus teria deixado eles fazerem aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas eles fizeram diferente, como nós ouvimos a palavra. Eles queriam fazer aquilo para o seu ego. E aí deu tudo errado. Essa igreja, desde o primeiro tijolo nós temos falado, é para a honra e glória do nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja verdadeiramente anunciado neste lugar. Irmão querido e irmã querida, eu não tenho para quem pedir ajuda. Eu tenho que pedir para você mesmo. Para essa igreja. Pastor, no que nós podemos ajudar? Em primeiro lugar, ore. Nós temos dito, eu tenho meu coração assim ansioso para que nós possamos completar o acabamento dessa igreja, o piso, a pintura. Pastor, como é que eu posso ajudar? Eu não tenho dinheiro nem condições, pastor, mas você pode ter sabedoria. Deus pode usar você. Ainda hoje uma irmã disse para mim, pastor, domingo eu estou levando um bolo de chocolate para vender na cantina. Pode, pastor? Falei, pode. Irmãos têm feito isso. Uma coxinha que você faz, está falando coxinha, porque eu já estou sentindo o cheiro de coxinha aqui. Não, uma coxinha que você faz. De repente você vende ali para os seus vizinhos. Não é mesmo? Eu vou abençoar a obra do Senhor. Irmãos, eu quero ver essa igreja antes do segundo semestre. Toda com seu piso em nome de Jesus. Não estou pedindo para o pastor, eu estou pedindo para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Se a gente se unir, se a gente acreditar, tudo em nome de Jesus vai dar certo. Você crê nisso, irmão? Eu estou assim motivado pela palavra que acabei de ouvir. Quando a gente se une para a glória de Deus, tudo dá certo. Eu queria que você
pudesse ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor neste momento. Eu quero orar por você. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que você tem semeado em terra abençoada. Ainda hoje um irmão me encontrou no banco e disse: pastor, Deus te usou naquele lugar. Porque eu estava no culto, estava lá há muito tempo pedindo uma porta para Deus. E o pastor foi usado para dizer: vê lá na caixa de e-mail amanhã a tua resposta. Se você faz tempo que não vê na tua caixa de e-mail, não abre o teu e-mail, então abra porque vai estar a resposta lá. E ele tomou posse e ele foi ver o e-mail dele no outro dia e estava lá, passou no concurso do Estado. Amém, querido? Porque Deus faz essas coisas, Deus é fiel. Então deixa eu falar para você, você tem semeado em terra boa, em terra abençoada, tem semeado na obra de Deus. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, barganhando com Deus. Estou dizendo que é o princípio da semeadura. Quem semeia na obra de Deus é abençoado. Se não fosse assim, a Bíblia estaria errada. Mas a Bíblia não está errada porque é a palavra genuína e dita pela boca de Deus. Então, eu creio, semeie a semente na obra do Senhor, porque você vai recolher os frutos que Deus há de abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pastor, eu coloquei no meu coração que eu vou ajudar essa obra. Eu vou ajudar. Eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar em nome de Jesus. Eu vou pagar o dia do pedreiro, eu vou pagar o valor do metro de piso, eu vou fazer isso. Meu querido, eu conto com a tua ajuda. Vamos nos unir em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós consagramos agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós queremos nessa hora dizer ao Senhor que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Nós nunca fizemos essa obra porque tínhamos dinheiro. Nós nunca tivemos, Senhor, na verdade. Sempre, ó Deus amado, foi o Senhor quem enviou o recurso na hora certa, no momento certo. E nós estamos confiados, não no braço do homem, mas confiados no teu braço e no teu favor por essa obra, em nome de Jesus. Meu querido, você que vai ofertar, vem aqui à frente, quero chamar a missionária Carla, que vai abençoar a tua vida também enquanto você dizima aqui em nome de Jesus. E o pastor que fervorosamente pregar. Eu queria que o Joel colocasse para mim ali a chamada da campanha que nós vamos fazer na igreja. 2013, está aí, Joel? Fácil para você? Presta atenção, querido, nós já estamos encerrando o culto nessa noite. Eu quero apenas dar este aviso aqui para que você esteja acompanhando. Eu queria que você, antes de sair da igreja, tivesse a curiosidade, né? A participasse do dia a dia da igreja. Nós completamos a obra ali da galeria, né? Mesmo que seja aqui de baixo, se você quiser dar uma olhada, você vai perceber os degraus já estão ali concretados. Era um orçamento que estava fora, né, daquilo que nós estávamos prevendo. Nós queríamos só colocar o piso na parte de baixo,
mas nós entendemos a importância de começar de cima para baixo, né? Ali para que não haja depois nenhum risco no piso aqui embaixo. Então estamos começando por cima, vamos colocar em cima, embaixo, piso, e nós cremos que Deus vai abençoar. Participe, vai lá, dá uma olhada, olha lá, se alegra junto conosco por essa vitória em nome de Jesus. Meu querido, a partir de quinta-feira que vem, nós vamos começar essa campanha 2013, o ano da mudança da água para o vinho. 2013, diga comigo, 2013 será o ano da mudança da água para o vinho. O Senhor colocou isso enquanto eu estava nesses dias de férias. E mesmo a gente não tira férias da oração, do discernimento do que Deus quer para a sua igreja. O Senhor colocou isso no meu coração, para que a gente possa buscar ao Senhor baseado nessa palavra profética. 2013 será o ano da mudança da água para o vinho. Eu quero crer que dentro da tua casa as coisas vão mudar para a água, da água para o vinho, em nome de Jesus. Na tua vida financeira as coisas vão mudar da água para o vinho. Na tua fé as coisas vão mudar da água para o vinho. Naqueles projetos que o Senhor tem colocado no teu coração, que você ouviu hoje, através da palavra do Senhor, Deus vai mudar da água para o vinho em nome de Jesus. Eu quero que você, na próxima quinta-feira, esteja presente para que nós possamos iniciar essa campanha em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui celebrando ao Senhor num culto de adoração ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nossa programação continua normalmente todos esses dias, todo domingo, como na terça-feira. Carnaval é lá para o mundão lá. Nós continuamos servindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Fica em pé, nós vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Não haverá escola bíblica dominical. Amém, queridos? A escola bíblica dominical, em virtude, né, de pessoas viajando, pessoas fora, inclusive professores nós da escola bíblica que estarão aproveitando o feriado. Então nós estamos cancelando a escola bíblica dominical e retomando com toda a força depois do domingo de carnaval. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Mais uma vez, que você mastigue essa palavra que você ouviu hoje. Cada um o Espírito Santo fala de uma forma. Ele falou comigo de formas lindas nessa noite. E eu sei que Ele falou no teu coração também. Ele quer que você tenha sucesso naquilo que você colocar a tua mão. Para a glória dEle, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela adoração ministrada, Senhor, durante o período de louvor. Muito obrigado por tudo. Pai, nos leva agora debaixo da tua unção e da tua bênção de volta para casa. Que o Senhor guarde cada irmão e cada irmã. Que o Senhor guarde cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o batismo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a igreja de sempre. Amém e amém. Não saia do abraço do teu irmão, cumprimentá-lo na paz do Senhor Jesus.